Não saia desse vídeo. Eu preciso te dizer algo que ninguém nunca te contou e que pode estar matando, em silêncio, todas as suas chances de prosperar. Existe uma frase que, toda vez que você repete, fecha uma porta invisível dentro de você. E o pior é que ela soa humilde, até racional, como se fosse apenas um desabafo. Mas, segundo a sabedoria antiga, essa frase é um pacto com a escassez. A maioria das pessoas vive com boa intenção, trabalha duro, faz o melhor que pode, reza, sonha, luta. E ainda assim, parece que tudo está sempre a um passo de dar certo, mas nunca chega lá. É como se a vida estivesse sempre prometendo, mas nunca entregando. E se eu te dissesse que o motivo não está no esforço, nem na sorte, nem nas circunstâncias, mas nas palavras que você usa todos os dias? Na Cabala, existe um ensinamento que diz que as palavras não são sons, são forças vivas. Cada palavra que você pronuncia sai da sua boca como uma semente e vai encontrar solo em algum lugar do universo. Se a terra estiver fértil, isto é, se sua emoção, sua intenção e sua fé estiverem alinhadas, essa semente brota. Mas, se você planta sementes de desistência, não importa o quanto regue depois. O solo do seu destino já foi contaminado. Eu tentei. Duas palavras que soam inocentes, mas são um veneno suave. Quando alguém diz "eu tentei", está na verdade selando o fim de uma possibilidade. Está dizendo: eu fiz a minha parte e o universo não respondeu. Mas o universo não responde à tentativa, ele responde à persistência. O verbo tentar é o verbo da dúvida. E tudo o que é duvidoso, segundo os antigos, já nasce sem bênção. Certa vez, um rabino olhou nos olhos de um jovem que vivia reclamando: "Rabi, eu juro, eu tentei. Fiz tudo o que podia, mas não consigo mudar minha vida." O rabino, com a serenidade dos que já viram séculos de ilusões humanas, respondeu: "Então o problema está resolvido." O jovem, confuso, perguntou: "Como assim resolvido?" "Nada mudou." E o rabino, com um meio sorriso, disse: "Você me disse que tentou, e quem tenta não faz. Quem faz, não precisa tentar." Naquele instante, o silêncio caiu como uma pedra no coração do rapaz. Ele entendeu que sua vida era uma coleção de tentativas, não de decisões. E há uma diferença enorme entre os dois. A tentativa é uma cortesia que damos ao medo. A decisão é um pacto com o destino. As palavras são acordos invisíveis. Quando você diz "eu tentei", está assinando um contrato silencioso com o fracasso. Está dizendo ao universo: "Eu aceito não conseguir." E ele, obediente como sempre, assina junto. Porque o universo não tem moral nem julgamento. Ele apenas responde ao que você declara com convicção. É por isso que na tradição judaica, a palavra é tratada como sagrada. O próprio ato da criação começou com o verbo, e Deus disse: "Haja luz." Não pensou, não planejou, não tentou, disse. O verbo é o início de tudo. Quando um homem fala, ele cria. Quando uma mulher fala, ela sela destinos. Por isso, o primeiro passo da abundância não é trabalhar mais, nem sonhar maior. É aprender a falar com pureza. Há quem acredite que as palavras servem apenas para expressar pensamentos. Mas na sabedoria ancestral é o contrário. São as palavras que moldam os pensamentos. É por isso que o rabino ensinava que a língua é o martelo da alma. Ela forja tudo o que vem depois. A pessoa que vive dizendo "tentei" nunca percebe que está martelando seu próprio futuro. Uma batida de cada vez. Eu me lembro de uma história antiga, contada nos vilarejos do norte de Israel. Havia um jovem ferreiro que sonhava em ser grande. Ele dizia que queria construir espadas tão perfeitas que seriam dignas de reis. Trabalhava de sol a sol, mas toda vez que errava o golpe do martelo, murmurava: "Eu tentei." Anos se passaram, e o jovem continuava no mesmo lugar, cada vez mais cansado. Até que um velho viajante o observou e disse: "Se cada martelada sua fosse uma promessa e não uma tentativa, essa espada já estaria pronta." O ferreiro parou suado, olhou para o metal e respondeu: "Então o que eu devo dizer, se ainda não consegui?" O velho sorriu. "Diga, estou fazendo até dar certo." Porque o ferro entende o verbo, e ele só se curva a quem fala com convicção.
Esse é o segredo que poucos percebem. A linguagem molda a matéria. E o verbo que você usa decide se sua vida se torna aço ou poeira. A segunda revelação da sabedoria antiga diz que a linguagem é a semente do destino. Tudo começa quando você nomeia. Quando Adão deu nome às coisas, ele não apenas as descreveu, ele as trouxe à consciência. Dar nome é criar existência. E isso continua sendo verdade milênios depois. O cérebro humano não distingue uma palavra dita em brincadeira de uma palavra dita em fé. Para ele, toda expressão é um comando. Por isso, quando você diz não consigo, o cérebro para de procurar o caminho. Quando diz ainda não sei, ele continua buscando soluções. A neurociência moderna confirma o que os rabinos já sabiam. A mente é o servo da linguagem. Ela não cria nada sozinha, apenas obedece às ordens que recebe. E o vocabulário é o manual de instruções da sua realidade. Um empresário em Tel Aviv, após anos de falência, foi até um rabino buscando bênção. O rabino perguntou: "O que você mais diz durante o dia?" Ele respondeu com sinceridade: "Digo o tempo todo que estou lutando." O rabino, com olhar firme, disse: "Então é isso que o Eterno te dá. Mais lutas." O homem ficou mudo. E o rabino completou: "Mude o verbo e o céu mudará o roteiro. Diga, estou aprendendo, e você deixará de lutar para começar a crescer." Meses depois, aquele homem prosperava novamente. Nada mágico havia acontecido. Ele apenas aprendeu a usar as palavras certas, as que abrem portas, em vez de fechá-las. O mundo responde à maneira como você fala com ele. Se você diz a vida é dura, ela se tornará. Se diz estou crescendo, ela te esticará até florescer. As palavras são o código-fonte da existência. E quando você muda o código, o programa muda. A terceira lei diz que a alma não entende ironia. Você pode achar que está brincando ao dizer sou azarado, mas o seu inconsciente não ri. Ele apenas obedece. Cada palavra dita com emoção se transforma em decreto. E quanto mais emoção, mais profundo o selo. É por isso que os rabinos alertavam: não faça piada com o próprio destino. O riso irônico é uma oferenda ao caos. Conheci certa vez um homem que dizia, meio em tom de humor: "Minha sorte é que nada dá certo para mim." As pessoas riam, ele também. Mas sua vida refletia exatamente essa sentença. Negócios travados, relacionamentos que não duravam, saúde frágil. Quando o procurei já velho, ele disse: "Acho que amaldiçoei minha própria vida, mas de forma engraçada." Não era piada. Era verdade espiritual. O inconsciente é literal. Ele não julga, não interpreta, não tem senso de humor. Ele apenas grava, repete e manifesta. E é por isso que a disciplina da palavra é o primeiro degrau da abundância. Você pode ter estudado, planejado, trabalhado, mas se suas palavras ainda contradizem sua fé, sua energia estará dividida. E o universo não responde a corações divididos. Na tradição judaica, a pureza verbal é uma forma de oração constante. Cada palavra é um altar, cada frase uma oferenda. O modo como você fala com o mundo define o tipo de luz que você atrai. Se suas palavras são queixas, o mundo te entrega mais do queixoso. Se são declarações de criação, ele se torna cúmplice da tua visão. É simples, mas exige coragem. Falar apenas o que se quer ver florescer. Os mestres antigos diziam que o verbo é como fogo. Pode aquecer ou destruir, dependendo da intenção de quem o acende. Por isso, toda tradição espiritual verdadeira começa pela disciplina da língua. Não adianta meditar, acender velas ou recitar salmos se ao terminar você diz: "Acho que não vai dar certo." Essa frase apaga toda a luz que você acabou de acender. A fé é uma chama que se alimenta de coerência. Quando um homem ou uma mulher começa a vigiar o próprio verbo, tudo muda. Primeiro, o mundo interior se reorganiza. Depois, a realidade externa começa a espelhar essa ordem. Porque, de forma misteriosa, as palavras são pontes entre o invisível e o visível. Elas nascem do espírito e se materializam na matéria. E o caminho inverso também é verdadeiro. O caos começa na língua. Imagine agora todas as vezes que você disse "tentei."
Cada uma delas foi como colocar uma pedra a mais no caminho do próprio fluxo. E quando a estrada está cheia de pedras, até o vento hesita em passar. Mas quando você diz eu faço até dar certo, algo se alinha. O universo reconhece a frequência da decisão. E decisões, não tentativas, são o idioma dos criadores. A prosperidade espiritual começa na boca. Não é apenas sobre falar positivamente, mas sobre falar com verdade. E a verdade espiritual é que toda palavra carrega poder criador, mesmo que você não acredite nisso. Dizer eu tentei é desistir em voz alta. É declarar que o impossível venceu. E o impossível adora ser invocado por quem duvida. Por isso, o primeiro exercício que os mestres antigos davam aos discípulos era simples e brutal. 3 dias sem usar a palavra tentei. 3 dias inteiros, substituindo cada frase derrotista por uma de ação. Eu tentei mudar de emprego virava estou mudando de caminho. Eu tentei me curar se tornava estou curando meu corpo. Eu tentei ser uma pessoa melhor se tornava estou sendo. Porque o verbo no presente é o único que o universo entende. Deus não age no passado nem no futuro. Ele habita o agora. E toda palavra no tempo presente é uma invocação da presença divina. Ao final desses 3 dias, os discípulos relatavam algo estranho. As circunstâncias pareciam responder de forma diferente. Pessoas voltavam a procurá-los, portas se abriam, ideias vinham mais claras. Nada místico havia acontecido, apenas coerência vibracional. A alma parou de enviar mensagens contraditórias. E quando o céu entende o que você quer, ele entrega. É por isso que as palavras são os alicerces invisíveis da abundância. Você não constrói uma casa sobre um solo rachado e não constrói prosperidade sobre um vocabulário dividido. Quando você diz vou tentar, cria rachaduras na fundação. Mas quando diz vou fazer, o chão se solidifica. A diferença entre o tentei e o fiz é a mesma entre a intenção e o destino. E há algo mais profundo ainda. Os antigos acreditavam que cada palavra tem uma assinatura energética única, uma espécie de código que se conecta a planos superiores. Quando você pronuncia algo com emoção e intenção, ativa esse código. E o código responde. Mas quando fala sem fé ou fala contra si, o código se desconecta. A energia que deveria te impulsionar começa a te bloquear. E assim, com palavras pequenas, criamos muralhas gigantescas. O segredo está em perceber que cada frase é uma oração disfarçada e que o universo leva todas elas a sério. Por isso, guarde esta verdade. Cada eu tentei é uma oração pela desistência. E cada eu faço até dar certo é uma oração pela abundância. Feche os olhos por um instante e imagine todas as vezes que você disse tentei. Imagine cada uma delas como uma vela apagada. Agora imagine que, ao mudar suas palavras, você acende todas novamente, uma a uma. Sinta a luz aumentar. Perceba o silêncio se transformar em força, porque o verbo é fogo. E quando você fala com fé, as trevas se dissolvem. Mas o que quase ninguém entende é que o verbo não apenas cria o mundo. Ele molda o próprio espírito de quem o pronuncia. Mas o que quase ninguém entende é que o verbo não apenas cria o mundo. Ele molda o próprio espírito de quem o pronuncia, porque toda palavra, antes de sair da boca, passa primeiro pela alma. E é nesse caminho invisível, entre o coração e o som, que a realidade começa a ser esculpida. Na antiga sabedoria dos rabinos, dizia-se que o verbo é um reflexo do estado da alma. As palavras que você escolhe revelam o templo interior que você habita. Alguns vivem dentro de templos de dúvida, onde o eco mais constante é e se não der certo? Outros constroem templos de fé, e tudo o que sai de suas bocas são decretos de certeza. E enquanto os primeiros esperam que o mundo mude para então acreditar, os segundos falam até o mundo se curvar à sua convicção. Essa é a primeira verdade do segundo nível. Emoção é a energia do verbo. O verbo sem emoção é como uma lâmpada sem eletricidade, fria, sem força, sem luz. Mas o verbo com emoção é um raio. É um decreto que corta o ar e se manifesta em matéria.
Lembro de uma história antiga sobre um mestre que vivia em Jerusalém. Todos os dias, centenas de pessoas vinham até ele pedir bênçãos. Ele as ouvia em silêncio, fazia uma breve prece e dizia apenas uma palavra: vai. E, misteriosamente, as pessoas voltavam dias depois dizendo que haviam recebido milagres. Um dia, um discípulo perguntou: Rabi, como uma palavra tão curta pode mudar o destino de alguém? E ele respondeu: porque ela sai carregada da emoção certa. Quando o coração está aceso, até o sussurro é ouvido pelos céus. O mestre sabia o que a ciência moderna só descobriria séculos depois: que o som não é apenas vibração física, é vibração emocional. Toda emoção altera a frequência da voz, e essa frequência carrega informação. Por isso, o mesmo "eu consigo" pode curar ou fracassar, dependendo da energia com que é dito. Quando você fala "eu consigo" sem acreditar, o som vibra em dissonância. É como tentar acender uma lâmpada desconectada da tomada. Mas quando você fala "eu consigo" com emoção, mesmo sem provas externas, a vibração cria uma ponte entre o invisível e o tangível. É por isso que a fé é chamada de substância das coisas que se esperam, porque ela transforma o verbo em matéria antes mesmo da ação. Os rabinos diziam que as orações sem alma são cartas sem endereço. Elas são belas, mas nunca chegam ao destino. Por isso, o que move o céu não é a palavra bendita, mas a palavra sentida. A emoção é a assinatura espiritual que valida o decreto. Sem ela, toda prece é apenas ruído. Mas há algo ainda mais profundo. A ciência da mente, hoje, comprova que cada palavra acompanhada de emoção altera o padrão elétrico do cérebro. Ela reorganiza sinapses, ativa áreas de decisão e reprograma o corpo inteiro para agir conforme o comando verbal. O cérebro é um servo da linguagem. Ele não julga, apenas executa. E quanto mais emoção há em uma palavra, mais rapidamente o cérebro a transforma em comportamento. A sabedoria ancestral e a neurociência se encontram nesse ponto. Quando o texto sagrado diz: assim como pensa o homem em seu coração, assim ele é, está descrevendo um fenômeno exato da biologia espiritual. O coração sente, a mente traduz em palavras e o corpo age. Palavra, emoção, ação. É um circuito fechado. E você é o engenheiro que decide se ele gera luz ou escuridão. Um experimento da Universidade de Haifa mostrou algo fascinante. Pessoas que repetiam diariamente frases de afirmação, mas com intenção emocional real, apresentavam mudanças detectáveis na atividade cerebral e até no sistema imunológico. Isso significa que o corpo responde à linguagem da alma. E essa linguagem não é a das palavras bonitas, mas das palavras vivas. É por isso que na tradição judaica, o estudo das palavras é uma forma de santificação. Os rabinos analisavam cada sílaba, cada letra, cada vibração, porque sabiam que as letras hebraicas não são apenas símbolos, são chaves de energia, e que, pronunciadas com pureza, podem mudar o curso de uma vida. O que a ciência chama de neuroplasticidade, os antigos chamavam de milagre da palavra. Mas se o verbo cria e a emoção o alimenta, há um terceiro elemento que o sustenta: o silêncio. O silêncio também fala. Ele é o espaço entre as notas que faz a música existir. E, espiritualmente, é o intervalo onde a fé repousa antes da manifestação. Certa vez, um discípulo perguntou ao mestre por que suas orações não eram respondidas. O mestre respondeu: porque você fala demais. O jovem ficou indignado. Mas não é isso que Deus quer? Que eu fale com ele. E o mestre disse: sim, mas também que você o ouça. O discípulo entendeu que, às vezes, o silêncio é a oração mais alta, porque é nele que a alma escuta o que precisa mudar antes que o mundo mude. Há pessoas que falam tanto da própria dor que não deixam o milagre entrar. O som da reclamação ocupa o espaço onde o silêncio da fé deveria habitar. E quando o coração está cheio de ruído, a voz do Eterno não se faz ouvir. O silêncio não é ausência, é sintonia. É o campo onde o verbo se fortalece antes de ser lançado ao mundo. Mas o silêncio também tem outro lado. Ficar calado diante da injustiça é o mesmo que dizer aceito.
Cada vez que você se cala quando deveria se posicionar, está emitindo um decreto de conivência. Na espiritualidade judaica, o silêncio consciente é bênção, mas o silêncio covarde é maldição. A ausência de palavra, quando o coração arde de verdade, é uma forma de negar o próprio dom de criar. E quem nega o dom da criação se desconecta da abundância. Por isso, os mestres antigos ensinavam um princípio precioso. Fale pouco, mas quando falar, que sua voz seja inteira. Não desperdice palavras, mas também não as esconda. As palavras certas no momento certo são pontes de milagre. Elas abrem caminho onde o esforço físico já não alcança. E é nesse ponto que chegamos a uma das leis mais poderosas: as palavras herdadas. Porque você não fala apenas o que quer, você fala o que aprendeu. Grande parte das frases que repetimos vieram de nossos pais, avós e professores. E muitas delas são prisões verbais disfarçadas de sabedoria popular. Dinheiro não dá em árvore. É preciso sofrer para vencer. Quem nasce pobre, morre pobre. Essas frases, repetidas por gerações, tornaram-se mantras inconscientes. E cada mantra é uma chave, que pode abrir ou trancar a abundância. A ciência moderna já confirma o que os místicos sabiam há milênios. As crenças herdadas moldam não apenas o comportamento, mas até a expressão genética. O estudo da epigenética mostra que padrões de pensamento e emoção podem ser transmitidos biologicamente. Isso significa que as palavras que seus ancestrais disseram com dor ou medo deixaram marcas sutis em você. Mas, ao mesmo tempo, significa que você pode reescrever esse código. Porque se as palavras herdadas criaram o enredo, as palavras conscientes podem criar o novo final. Uma mulher certa vez procurou um rabino em desespero. Ela dizia: "Rabi, por mais que eu trabalhe, tudo na minha vida escapa das minhas mãos. É como se o dinheiro tivesse nojo de mim." O rabino perguntou: "O que sua mãe dizia sobre o dinheiro?" Ela respondeu: "Que o dinheiro é sujo." O rabino sorriu com ternura e disse: "Então você está apenas sendo uma boa filha." A mulher chorou. Pela primeira vez, entendeu que toda pobreza começa em uma frase aprendida. E toda libertação começa em uma frase nova. Você não precisa de mais força, precisa de um novo vocabulário. Porque não é o trabalho que cria riqueza, é a linguagem com que você trabalha. O verbo é a semente, o trabalho é o cultivo. Se a semente for estéril, o solo mais fértil do mundo não servirá de nada. Por isso, guarde esta verdade. As palavras que você herdou te trouxeram até aqui, mas as palavras que você escolher conscientemente te levarão além. No fim das contas, tudo o que existe é linguagem. Os rabinos diziam que até a luz é uma forma de verbo. Deus falou, e a luz foi feita. E desde então, cada som pronunciado é uma miniatura desse ato divino. Quando você diz "eu sou", você recria o início dos tempos. E quando diz "eu não consigo", recria a queda. Toda a história humana cabe entre essas duas expressões. A ciência do século XXI chama isso de arquitetura linguística da realidade. Nós literalmente construímos o mundo com palavras, por dentro e por fora. Cada verbo é um tijolo. Cada emoção, o cimento. Cada silêncio, o espaço entre as colunas. E você é o arquiteto do próprio templo interior. Se o constrói com palavras de fé, ele se torna uma fortaleza. Se o ergue com palavras de dúvida, ele desaba ao primeiro vento. Repare, quando alguém começa a mudar sua linguagem, a vida reage como se o universo tivesse recebido novas instruções. Não é mágica, é sintonia. A energia muda de direção porque a bússola verbal foi ajustada. Você para de vibrar em tentar e passa a vibrar em fazer. Para de vibrar em falta e passa a vibrar em movimento. E tudo o que vibra em movimento se conecta ao fluxo da abundância. A tradição judaica diz que o eterno nunca opera na estagnação. Ele é chamado de Ein Sof, o infinito. E o infinito só reconhece aquilo que continua. Por isso, o verbo continuar é uma das palavras mais poderosas que existem. Enquanto o mundo grita desisto, o sábio sussurra continuo, e o universo abre caminho para quem insiste com fé. O cérebro humano também entende essa linguagem.
Pesquisadores de Stanford observaram que pessoas que usavam expressões progressivas, como "ainda estou aprendendo", apresentavam níveis mais altos de resiliência e criatividade, enquanto aquelas que usavam palavras de desistência mostravam retração neural nas áreas ligadas à esperança e motivação. Ou seja, a neurociência comprova o que a espiritualidade já ensinava há milênios. A forma como você fala consigo mesmo determina até o quanto seu cérebro acredita que ainda há futuro. E há algo mais misterioso ainda. O corpo também fala. Quando você muda o verbo, o corpo muda o gesto. As costas se erguem, o olhar muda, o ritmo da respiração se altera. O verbo é o maestro da biologia. E toda sinfonia começa na garganta. Perceba, quando você fala "tentei", o corpo desaba, a respiração encurta, o peito se fecha. Mas quando diz "estou fazendo", o corpo se realinha. O verbo literalmente reprograma a postura. E a postura reprograma a energia. Esse é o ciclo sagrado. O verbo cria emoção, a emoção cria movimento, o movimento cria destino. Palavra, emoção, ação. E o inverso também é verdadeiro. Ação, emoção, palavra. Quem age com fé, fala diferente. E quem fala diferente, age com fé. Essa é a arquitetura invisível da linguagem. Um edifício que você constrói palavra por palavra, até que, de repente, percebe que mora dentro dele. E quando esse edifício é feito de convicção e coerência, a abundância se instala naturalmente, como luz entrando por uma janela aberta. Mas o que quase ninguém entende é que a verdadeira libertação não acontece quando você muda o que fala. Acontece quando você decide falar como quem já venceu. Mas o que quase ninguém entende é que a verdadeira libertação não acontece quando você muda o que fala. Acontece quando você decide falar como quem já venceu, porque há uma diferença imensa entre falar sobre a fé e falar a partir da fé. Uma é teoria, a outra é poder. Quando o verbo nasce da certeza, ele atravessa o ar como uma flecha que não erra o alvo. E o universo responde, porque reconhece a frequência de quem já é. Na sabedoria judaica, essa é a linguagem dos justos. Aqueles que não pedem, decretam. Não porque se sintam superiores, mas porque aprenderam a alinhar palavra, emoção e ação ao mesmo propósito. Eles falam como se o futuro já tivesse acontecido. E no plano espiritual, de fato, já aconteceu. Certa vez, um rabino contou uma história sobre um velho escriba que vivia recluso no deserto. Diziam que ele conhecia o nome oculto do milagre, uma combinação de letras sagradas que abria caminhos e curava os corações. Um jovem peregrino o procurou e perguntou: "Rabi, qual é o segredo do nome que faz o impossível acontecer?" O ancião o olhou em silêncio por um longo tempo e depois respondeu: "Não é o nome que faz o milagre, é quem o pronuncia." O jovem insistiu: "Mas então, qual é a combinação correta?" E o rabino disse: "Aquela dita com fé absoluta, quando a voz e a alma falam em uníssono, até o silêncio se torna verbo." Esse era o mistério do nome divino, não as letras em si, mas a consciência por trás delas. Na Cabala, ensina-se que cada uma das 72 combinações do nome de Deus representa uma frequência criadora, um aspecto da energia que sustenta o universo. Mas essas chaves só se abrem para quem fala com intenção pura. O som carrega poder porque vibra na substância da criação. Por isso, quando você fala, está literalmente moldando campos de energia. E quando fala com fé, essa energia se organiza ao seu redor como um exército invisível. As palavras certas com emoção certa são como portais. O problema é que a maioria das pessoas tenta usá-las sem estar inteira nelas. Querem dizer, "eu sou abundante", mas ainda se sentem escassas. Querem dizer, "eu posso", mas ainda se percebem pequenas. Querem dizer, "eu confio", mas ainda medem o tempo de Deus com o relógio dos homens. E enquanto houver essa dissonância, o verbo não se cumpre. Por isso, o segredo não é repetir, é encarnar.
Não basta dizer, é preciso se tornar o que se diz, falar como quem já tem, viver como quem já recebeu, respirar como quem já é. Porque a linguagem da abundância não é a da expectativa, é a da presença. Os antigos chamavam isso de linguagem do templo. Era a forma como os sacerdotes falavam quando sabiam que cada palavra seria registrada no tecido da realidade. Eles não suplicavam, declaravam, não duvidavam, afirmavam. E o que afirmavam, tornava-se. Porque a fé é o verbo em sua forma mais pura. É aqui que entra a nona revelação, a fórmula da palavra criadora. Ela é simples, mas profunda. Palavra, emoção, ação. Essa tríade é o código da manifestação. A palavra é a semente. A emoção é a água. A ação é o sol. Sem uma das três, nada floresce. Mas quando estão alinhadas, a criação se torna inevitável. Repita comigo, não apenas com a boca, mas com a alma. A palavra acende a emoção. A emoção move a ação. A ação cria o mundo. Mais uma vez, a palavra acende a emoção. A emoção move a ação. A ação cria o mundo. E pela última vez, como um decreto, a palavra acende a emoção. A emoção move a ação. A ação cria o mundo. Essa é a engrenagem da realidade. Tudo que existe, visível ou invisível, obedece a ela. A prosperidade não vem porque você quer. Vem porque você cria um campo coerente entre o que fala, sente e faz. Quando esse alinhamento acontece, o universo não tem escolha, a não ser responder. É por isso que a 10ª lei é o rito da linguagem pura. Um desafio simples, mas poderoso. 72 horas sem reclamar, sem ironizar e sem dizer tentei. 3 dias inteiros falando apenas a partir da fé. 3 dias em que cada palavra é escolhida como se tivesse peso de ouro. Porque tem. Os mestres antigos diziam que 72 horas são suficientes para reverter o campo vibracional de uma alma. E o número 72 não é aleatório. Ele corresponde às 72 manifestações do nome divino, os 72 aspectos do poder criador. Durante essas 72 horas, observe-se. Perceba quantas vezes o hábito de reclamar tenta escapar pelos lábios. Quantas vezes a ironia vem disfarçada de humor. Quantas vezes a tentação de dizer não dá se aproxima. E em cada uma delas, substitua o velho verbo por um novo. No lugar de não dá, diga, estou aprendendo a fazer dar. No lugar de tentei, diga, estou fazendo até dar certo. No lugar de difícil, diga desafiador, mas possível. Cada substituição é um tijolo novo na arquitetura da abundância. Você não está apenas mudando palavras, está reconstruindo o templo da própria consciência. Alguns discípulos do mestre antigo diziam que esse exercício era um jejum da língua e que, ao final, sentiam-se mais leves, mais lúcidos, mais prósperos. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque o ruído interno havia cessado. O verbo puro reorganiza o caos. Ele devolve à alma a harmonia com o propósito, e onde há harmonia, há fluxo. Durante esse rito, muitos descobrem algo profundo. Não era o mundo que os impedia de prosperar, eram as próprias palavras. Cada queixa era um nó energético. Cada ironia, uma fuga da responsabilidade divina de criar. E quando essas palavras cessam, o rio da abundância volta a correr. A mente se abre, a intuição floresce, as oportunidades aparecem, porque o universo ama o som da coerência. Há um ensinamento na tradição mística que diz: quando o homem se cala diante do caos, o Eterno fala por ele. E é por isso que o silêncio durante esse ritual é tão poderoso quanto a palavra. Não se trata de falar muito, mas de falar com verdade. De criar menos ruído e mais direção. De usar o verbo como lâmina precisa, não como chuva dispersa.
No final das 72 horas, você vai entender algo que não se explica com lógica. Vai perceber que há poder no simples ato de escolher o verbo certo. Porque cada verbo carrega uma vibração, e essa vibração molda o seu campo de realidade. A pessoa que diz, eu posso, não está apenas se motivando. Está emitindo um código quântico que altera a estrutura do campo ao redor. É como se o universo, ao ouvir, dissesse, entendido. E começa a alinhar circunstâncias, pessoas e sincronicidades para cumprir o decreto. A vida responde à linguagem do Criador, não da vítima. E quando essa consciência desperta, nasce o verbo que liberta. O verbo que não implora, não mendiga, não pede. Cria. É o verbo que Moisés usou quando levantou o cajado e o mar se abriu. O verbo que Davi pronunciou quando enfrentou Golias. O verbo que os profetas usaram para transformar desertos em jardins. Eles não diziam, eu tentarei. Diziam, assim será. E assim foi. Agora imagine aplicar esse mesmo princípio à sua própria vida. Imagine falar com o poder de quem sabe que o universo escuta. Imagine que cada frase sua é uma chave que abre ou fecha caminhos. Como você escolheria suas palavras se soubesse que o mundo obedece ao seu tom e não às suas intenções? É isso que os mestres chamavam de responsabilidade do verbo. A consciência de que toda palavra é uma semente divina lançada ao campo da existência e que a colheita virá, inevitavelmente. É aqui que entra a parábola final. A história do ferreiro e a forja das palavras. Conta-se que havia, em uma vila distante, um ferreiro conhecido pela perfeição de suas espadas. Homens de reinos longínquos vinham até ele para encomendar armas dignas de reis. Certa vez, um viajante observou que, enquanto forjava, o ferreiro murmurava palavras que ninguém entendia. Curioso, perguntou, o que o senhor diz enquanto trabalha? O ferreiro respondeu, falo com o ferro. O viajante riu. E o ferro responde? O velho sorriu. Sempre. Às vezes me obedece, outras me fere. O homem não compreendeu, mas ficou intrigado. Meses depois, soube que o ferreiro havia se ferido gravemente. Voltou à vila e o encontrou com a mão envolta em faixas. Foi o ferro? Perguntou. O ferreiro assentiu. Ele me feriu com a lâmina que eu mesmo forjei. Mas como isso é possível? O velho respondeu com voz calma. Passei a vida inteira dizendo que o ferro era teimoso, que não me obedecia. E o ferro apenas acreditou no que ouviu. O viajante atônito perguntou, e o que fará agora? O ferreiro olhou para o céu e disse, vou recomeçar. E desta vez direi ao ferro que ele é dócil, que se curva ao fogo, que se deixa moldar. E assim fez. Meses depois, o ferreiro produziu a espada mais bela que já existiu. E dizia a todos, ela é feita do mesmo metal das outras. Mas agora, eu a forjei com palavras de luz. Essa parábola fala de você. O ferro é a sua vida. As palavras são o martelo. E o fogo é a sua emoção. O que você repete todos os dias é o que está moldando o seu destino, com a precisão ou a brutalidade das suas próprias frases. Você pode estar se ferindo com as palavras que usa sem perceber, mas também pode se curar com as palavras que escolher a partir de agora. Lembre-se, a abundância é o eco daquilo que você pronuncia em fé e constância. A escassez é o silêncio das palavras que você nunca ousou dizer. A diferença entre o fracasso e o milagre é o verbo com que você narra a própria história. Por isso, a partir de hoje, faça do seu verbo um altar. Escolha cada palavra como quem escolhe o fio com que tece o próprio destino. Seja firme no que declara. Fale com convicção, mesmo quando o mundo ainda estiver mudo. Porque o universo é surdo para a dúvida, mas sensível à certeza. E se houver apenas uma coisa que você leve deste vídeo, que seja isso. Eu tentei é o grito de quem desistiu do poder que possui. Mas eu faço até dar certo é o cântico dos criadores. E o Criador nunca tenta, apenas manifesta. Então fale como um Criador, não como uma vítima. Diga o que quer ver florescer. Agradeça o que ainda não chegou, como se já estivesse diante dos seus olhos. E observe. O mundo começa a se reorganizar ao redor da sua voz, porque toda realidade nasce no som. E o verbo certo, pronunciado com fé, é o ponto exato onde o invisível se curva ao visível. Que suas palavras abram caminhos, não muros.
Que sua língua seja fonte de bênçãos, não de lamentos. E que ao final de cada dia, você possa olhar para o que construiu com o verbo e dizer: assim foi, e assim será. No próximo vídeo, vou te revelar por que os rabinos nunca dizem amanhã e o segredo espiritual por trás do tempo divino.